Bom, vamos falar agora, antes de ler o capítulo 6, nós vamos lendo aos poucos, depois, nós vamos falar sobre os 7 selos. Na verdade, no capítulo 6 vão aparecer 6 selos, tá? O 7º vai vir depois. Então, os 7 selos, eles descrevem movimentos aqui que vão caracterizar a era ou a dispensação inteira. A dispensação é um período, tá? Então, esses 7 selos vão descrever essa dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Cristo. Então, é o que eu falei para vocês. A gente lê e acha que assim, a abertura do primeiro selo, do segundo selo, que isso ainda vai acontecer lá na frente. Mas tem coisas que já aconteceram. Então, esses 7 selos, eles vão permear toda essa dispensação, toda essa era, esse período, em que vai desde a ascensão de Jesus, quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, até o regresso glorioso dele. Tá? Vão acontecer essas coisas aí dos 7 selos. Então, são visões que esses selos trazem. Visões de paz e de guerra. Então, não teremos só guerra, teremos paz também, como nós já vimos anteriormente. Visões de fome e de morte, como a gente, desde que o mundo é mundo, a gente vê acontecer também. Desde que o mundo é mundo e, assim, desde que a gente se conhece por gente, existe fomes, existe mortes, existem guerras, né? Perseguição à igreja, visões de perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos. Eu estava até comentando, né, falando para um dos meus filhos, né, que a igreja já está sendo perseguida. Aí ele falou assim: mas eu não tenho visto ninguém morrendo aqui no Brasil por conta disso, né? Eu falei: olha, a gente vê aí, quando liga o noticiário, fulano matou ciclano por causa de uma discussão, de uma briga, isso, aquilo, aquilo outro. Muitas vezes, eles abafam também, né? Pode ser que, numa dessas, a discussão era sobre... Não era uma discussão, era a pregação da palavra e o outro não aceitou, né? Mas, assim, nós vemos que tem acontecido muito mais no exterior, nos países que têm religiões bem diversas do cristianismo, e tem acontecido, sim, já tem acontecido muitas mortes, por causa da perseguição aos filhos de Deus. E não é difícil dizer também que, pode ser que, não é difícil acontecer, que essas perseguições venham também acontecer aqui no Brasil, porque a perseguição está prevista na palavra. À medida que os selos vão sendo abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. Gente, são efeitos tremendos. O céu comanda a terra. É o céu que comanda a terra. E Jesus é quem abre os selos, como eu já falei para vocês, como nós vimos aqui na palavra. A história está em suas mãos. E muitos não estão nem aí para Deus, né? Para Jesus, o Filho de Deus, que veio morrer por nós. Muitos querem viver a vida a seu bel prazer, como acham melhor viver, e não acreditam de jeito algum, né, que Jesus é o Filho de Deus. Só que aí essas pessoas, conforme a abertura desses selos, elas vão sofrer muito, por causa dessa descrença, essa falta de fé e essa negação do nome de Cristo. A história está nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Nos primeiros 4 selos, nós vamos ver a ira de Deus misturada com a graça. Então, quando são abertos os primeiros 4 selos, o que vai acontecer? Nós vamos ver a ira de Deus, sim, mas vai estar misturada com a graça. A ira de Deus, mas já a misericórdia dele, atuando ali. O que vai apertar mesmo vai ser a partir do 6º selo, do 5º selo, né? Já a partir do 6º selo, principalmente, onde vai haver o derramamento da ira de Deus, mas sem a sua graça. Não vai haver a graça de Deus misturada aí, de jeito nenhum. É o dia do juízo. Então, a partir do 6º selo, vai ser o dia do juízo. Apocalipse 6 acaba sendo um paralelo de Mateus 24.
Marcos 13 e Lucas 21. Lembra que nós vimos alguns textos aí, desse paralelo aí, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, falando sobre o final dos tempos? Então, o que é esse paralelo que é trazido por Apocalipse 6, na abertura dos selos? Guerras, fomes, perseguições, abalos do mundo e a segunda vinda. Certo? Vamos ver aqui, vamos começar a dar uma lida aqui no Apocalipse 6. Deixem ela aberta, a Bíblia aberta, e nós vamos lendo sobre cada um dos selos e vamos falar sobre cada um deles. Acho que eu precisaria de uma estante gigante aqui. Então, vamos lá. O Cordeiro quebra os selos. O primeiro selo, versículos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. O que vocês acham disso aqui? Vamos tentar fazer uma coisa mais participativa. Se vocês falarem daí, eu tento transmitir aqui para o pessoal que vocês falaram. O que vocês acham, a quem se refere esse primeiro selo aí? Porque vocês viram que tinha um rolo lá na mão de Jesus, né? Um livro no formato de rolo, de pergaminho, que era escrito dos dois lados, né? Frente e verso. Estava escrito dos dois lados. Só que tinha 7 selos que fechavam esse rolo, né? Tinha 7 selos que fechavam esse rolo aí. Aí agora nós vimos a abertura do primeiro selo. Dá para perceber aí que a abertura desse primeiro selo não trouxe nenhuma catástrofe, nenhuma tragédia na Terra, né? O que será que trouxe? A vitória do cavaleiro. Isso. Quem será que é esse cavaleiro no cavalo branco? Isso, é o próprio Jesus. Ou seja, existem várias interpretações bíblicas, de teólogos, né, de vários teólogos, que mostram, tem gente que interpreta como sendo o imperador lá da antiguidade. Eu não vou entrar em cada uma delas agora, porque é muita coisa, assim. Acho que o que interessa para nós é a interpretação, a correta interpretação da palavra. Então, Jesus, aqui está falando, né? O Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e os 4 seres viventes disseram, venha, venha. Pode se referir esse venha à vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Vi, então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Certo? Então, esse primeiro selo se refere a Jesus. É a figura do Cristo vencedor, né? Só que aí, essa figura do Cristo vencedor, ela está mais assim, não em relação ao nascimento, mas em relação à segunda vinda dele, né? Então, William Barclay, por exemplo, interpretou o cavalo branco como as conquistas militares, as grandes invasões militares do Império Romano. Tem vários aqui que interpretaram de uma forma diferente. Conquistando o mundo, e depois dele outros impérios se levantaram. Gente, o cavalo branco era usado pelo rei vencedor, e o arco era um símbolo do poderio militar. Tá? Uma conquista militar sempre traz tragédias. Nessa mesma linha de pensamento, Edward McDowell diz que o cavalo branco representa todo indivíduo que se empenha em conquistar o mundo. Gente, eu acho que nada a ver essa interpretação. Eu creio que nada a ver. Tá? E aí, nós podemos ver a figura de Jesus nessa interpretação. Cristo vitorioso. Jesus vem vitorioso, né? Vitorioso sobre o mal.
Sempre que Cristo aparece, Satanás se agita e, assim, as provas para os filhos de Deus são iminentes, né? E aí, as palavras só podem aplicar-se a Cristo. O branco mais a coroa, falando da coroa, falando da cor branca, e diz, saiu vencendo para vencer. Então, nós podemos ver que isso só pode se aplicar a Cristo, gente. Qual seria o outro que estaria aqui no livro do Apocalipse? Não tem sentido a gente imaginar que se refere a um rei, a um imperador. Tem sentido? Eu creio que não tem sentido algum. É claro que nós interpretamos, sim, que é Jesus Cristo. Ele colocou isso aqui mais baixinho para mim, é porque eu tenho que ficar fazendo assim, ó, o microfone, para cá, para lá, vamos ver se eu consigo. Obrigada, viu? Tá bom aqui. Mesmo que eu tenha que abaixar um pouquinho, não tem problema. Tá ótimo. Isso, só Jesus é digno de abrir o selo. Mas, então, percebam que Jesus abriu o selo, né? Jesus abriu o selo, o primeiro selo dos 7 que estavam lá naquele pergaminho, e aí aparece a visão desse cavalo branco, né? O cavaleiro, com a coroa e tudo mais, que veio vencendo e para vencer. Ai, gente, não vai ser um rei da antiguidade. Lá, nossa, que rei é esse que está até no Apocalipse, gente? O único rei que é digno de estar no Apocalipse, lá na profecia, é Jesus. Então, não há dúvida. Eu falei para vocês que, assim, muitos interpretam o Apocalipse com aquela coisa, daquela curiosidade, aquela especulação para saber o que vai acontecer. De repente, esse rei não era nem convertido, por que ele vai estar lá, no céu, no Apocalipse? Gente, não tem... Olha, é muito lógico, né? Eu acho que é um raciocínio lógico que a gente vai estar fazendo aí, né? Então, Arthur Blomfield diz que... Eu estou lendo uns trechos aqui, gente, porque é muita coisa para eu falar de cabeça, assim, embora eu tenha estudado, mas é muita coisa. O Arthur Blomfield diz que o branco está ligado à retidão, sempre. Esse primeiro selo não traz nenhuma maldição, como eu já falei aqui para vocês. Esse texto está de acordo com o texto paralelo, olha lá, tem um paralelo aí, em Apocalipse 19, de 11 a 16, onde a descrição de Jesus Cristo em sua gloriosa vinda... Pode abrir para mim, por favor? Apocalipse 19, de 11 a 16, onde a descrição de Jesus Cristo em sua gloriosa vinda é incontroversa. Então, não há controvérsia sobre isso, de Jesus Cristo na sua gloriosa vinda, né? Este texto está de acordo com o tema central do livro de Apocalipse, que é o quê? Alguém sabe qual é o tema central do livro de Apocalipse? Não, você pode ler. O tema central do livro de Apocalipse é, alguém sabe? Sim, a revelação da volta de Cristo, mas o tema central é a vitória de Cristo. O tema central é a vitória, viu, gente? O tema central é a vitória de Cristo. Então, essa ideia de Cristo como vencedor é como um fio passando através de todo este livro, desde o princípio até o fim. Então, a ideia do Cristo vencedor é o tema central, está passando do começo até o fim desse livro. Porque ele é o leão da tribo de Judá, que venceu e foi-lhe dada uma coroa. A palavra grega é Stéphanos. Então, sempre é usada em relação a Cristo ou aos santos, e jamais com relação ao anticristo. Então, também, muito menos o anticristo não veio para vencer, gente. Não é ele mesmo, né? Deixa eu ler nesse aqui. Em Apocalipse 19, de 11 a 21, está escrito, Cristo... 11 a 16. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja
com justiça. Os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça. Há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, é Jesus mesmo. Isso. E nós vemos aqui essa espada que sai da sua boca. O que seria uma espada que sai da boca, hein? Vocês têm ideia? Isso, a palavra. Vou voltar aqui. Então, a espada do cavaleiro, do cavalo branco, está de acordo com Mateus 10:34. Cristo vence com a palavra. Olha só. Você fica imaginando literalmente, né, a espada saindo da boca, ele matando um por um ali. Não, não é nada disso. Ele guerreando, matando com uma espada saindo da boca, uma coisa estranha, né, de se imaginar, mas não é literal. A espada que sai da boca é a palavra. Por isso ele vence com a palavra, ele vence com o evangelho, né? Então, entendemos que ela é mais consistente com o ensino geral das Escrituras. Essa interpretação é a mais consistente mesmo com o ensino geral das Escrituras. E aí, logo após o cavalo branco, alguém quer falar alguma coisa aí do cavalo branco? Do cavaleiro? Acho que está bem claro para nós, né? Nós vemos aqui, no capítulo 6 de Apocalipse, o segundo selo, de 3 e 4. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo que era vermelho. Olha aí, essa cor é mais perigosa, né? E ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, gente. E aí, olha, tem Russell Norman Champlin, que é um grande dispensacionalista. Porque o que é isso, dispensacionalista? É assim, na teologia tem um estudo das dispensações, né? 7, né? Se não me engano, as 7. É uma teoria, 7 dispensações. Cada dispensação da história, conforme a Bíblia, que é uma era, é um período, né? Não são 7 selos. Então, tem essa teoria das 7 dispensações, que a gente geralmente estuda em teologia, isso daí. E aí, esse dispensacionalista, o que crê nessa divisão, é apenas uma divisão, tá? Não é nada que está assim fora da palavra de Deus. Foi uma forma de estudar a palavra, dividindo a história em 7 dispensações, 7 períodos. Não tem nada de heresia aí. Pelo menos eu vejo que não. Eu, quando fiz o seminário, eu estudei, tinha essa matéria aí das dispensações, né? Então, ele crê que esse cavalo vermelho é um símbolo da Terceira Guerra Mundial. Ele crê, esse dispensacionalista, que é um símbolo da Terceira Guerra Mundial. Porém, o nosso entendimento é que esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. Eu também acredito assim, né? Esse vermelho aí é a cor do quê? A cor do sangue, né? Então, já um outro chamado William Hendricken diz que o cavalo vermelho se refere à perseguição religiosa contra os filhos de Deus, mais que a guerra entre as nações. Então, esse cavalo vermelho é mais em relação à perseguição dos filhos de Deus do que em relação à guerra propriamente dita. Então, o que acontece? Ricardo Mascarenhas diz que, ao todo,
foram 249 anos de perseguições intermitentes do Império Romano contra os cristãos, durante os quais, o que aconteceu? Durante esses 129 anos de perseguição do Império Romano aos cristãos, 129 foram de perseguição intensa e 120 de relativa paz, assim. Acho que esses 120 anos foram mais aquela perseguição, assim, aquele olhar torto, né? Aquele tapa literalmente na cara, ou bater em alguém, tudo, talvez não tenha tido tanta morte, mas foi assim um pouquinho mais leve, né? O número oficial de mártires é bem impreciso. Entre 100 mil e 200 mil cristãos pagaram com suas vidas e fidelidade a Cristo. O número é impreciso, mas sabe-se que está nessa casa aí de entre 100 mil e 200 mil cristãos que já pagaram com suas vidas pela fidelidade a Cristo. Por isso, acredita-se que esse cavalo vermelho, né, tem a ver, quando foi aberto esse selo, então, do cavalo vermelho, foi aí que começaram as perseguições. E desde que as primeiras pessoas se converteram, entregaram a vida a Jesus, quando Jesus estava aqui, pregando aqui na terra, as perseguições já começaram. Então, acredita-se que logo aí, logo em seguida, a pregação de Jesus, esse segundo selo foi aberto. Por isso que eu disse para vocês, a gente imagina que esses selos vão ser abertos lá na frente, né? Lá no fim dos tempos. Não, tem selo que já foi aberto, que pela palavra, pela interpretação bíblica, a gente crê que já foi aberto. Então, o futuro será um período de guerras e rumores de guerras, e esse futuro já é hoje, né? Nós já temos, desde que eu era criança, eu ouço falar de guerras e rumores de guerras. Então, será também de conflitos e perseguição até a morte, o que já está acontecendo em outros países, né? Perseguições até a morte. Teve um lugar, eu não sei, eu não me lembro agora, já faz assim, acho que foi começo do ano que eu vi isso. Começo do ano, nos primeiros meses do ano, faz alguns meses aí. Eu tento lembrar onde que foi, eu não me lembro agora. Um pastor dando um depoimento na internet, a gente sabe que a internet tem muito fake news, né? Mas era o próprio pastor falando, dizendo que lá na cidade dele, os cristãos tiveram que abandonar as suas casas e fugir. A família dele toda se dispersou. Ele nem sabe onde estão, a mulher, os filhos, mas ele ficou, eu não sei se foi em Jacarta, onde que foi, eu não lembro agora, tá? Mas é só um exemplo. Ele ficou sozinho, porque ele acredita que a igreja não pode fechar as portas e ele não pode deixar de pregar. Eu não sei nem, sinceramente, se de lá para cá esse pastor já foi até morto, né? Pelo nome de Jesus. Olha, gente, em pleno século XXI, isso aí acontecendo, as pessoas foram tomadas as suas casas. As casas dos cristãos foram tomadas. E eles tiveram que fugir, né? Nós não lemos aquele texto lá, né? Que as pessoas teriam que fugir, só que ainda não é aquele momento lá que nós lemos na palavra de Deus. Perseguições pelos judeus, pelos romanos, os próprios judeus perseguindo os cristãos. Pela Inquisição, lembra da Inquisição, que está lá na história? Perseguição na pré-reforma, antes da reforma da igreja. Perseguição na pós-reforma, por França, Inglaterra. Na França e na Inglaterra, quer dizer. Perseguição no nazismo também, porque o nazismo não perseguiu só os judeus, perseguiu os cristãos também. Fascismo, comunismo, perseguições atuais. Então, olha só, agora pasmem com isso aqui. O maior número de mártires da história foi morto no século, que século vocês imaginam que foi? O maior número de mártires da história do cristianismo foram mortos no século XX, exatamente. Nós estamos há uns 20 anos só do século, 20 e poucos anos do século XX, né? Acabou de acontecer o século XX, praticamente. O tempo passa voando, né? Parece que foi outro dia, né? Que nós vivemos a virada do século. Mas, olha, no século XX, gente, vocês vão falar, puxa, mas a humanidade evoluiu tanto no seu pensamento, né? No conhecimento. Mas é isso aí. Quanto mais se apegam ao conhecimento desse mundo,
mais vão perseguir aqueles que são de Deus. As pessoas acreditam mais as pessoas não, muitas pessoas, né, milhares, milhões, não sei quantos, bilhões, acreditam mais na ciência do que na palavra de Deus. E é por isso que existem essas perseguições também. E uma coisa também que eu estava pensando outro dia, por que se persegue os cristãos, né? Claro, isso já é previsto aqui por Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, de antemão Ele pode saber de todas as coisas, porque nós pregamos a palavra de Deus, que traz o quê? Mudança de vida, conversão, né? Conversão é mudança de caminho, mudança de rumo. E as pessoas não querem aceitar. As pessoas, elas querem elas mesmas estarem no comando das suas vidas e fazerem aquilo que elas querem fazer, a seu bel prazer. Então, por isso, tanta perseguição. Esse cara aí falando dessas coisas aí, eu não sou obrigado. Não é obrigado, não aceite, não faça. Né? É sinal que a pessoa realmente não se converteu, né, quando ele vê dessa forma. Então, nós somos tidos como nós somos diferentes, né? E vocês percebem que o ser humano tem muito essa coisa do bullying, né? Pode ver. Eu, que era professora, eu via isso todos os dias acontecer. Então, assim, a pessoa tem a pele negra, ou tem a pele muito clara até. Eu já fui discriminada por uma mulher negra. Eu já sofri discriminação racial por uma mulher negra. Foi feia a coisa. Eu não vou contar aqui, porque senão a gente vai tomar tempo da aula, né? Não vem ao caso agora. Mas, assim, meus alunos, uns discriminavam os outros por serem negros, ou por ser um pouquinho mais gordinho, ou por ser magro demais. Enfim, em tudo é motivo para o ser humano, que é pecador, discriminar e arranjar contendas com o próximo, aquele que não tem Deus, né? Aquele que não tem Deus realmente faz isso. Eu vou contar rapidamente uma situação de sala de aula. Eu tinha um aluno negro, dentre outros também na sala de aula, e ele era assim, um menino mais calado, tímido. E aí tinha um aluno que veio de outro estado, não vou nem citar o estado, acho desagradável citar aqui. Esse aluno era bem branquinho, dos olhos azuis. Aí eu via que ficava assim, eu estava explicando a matéria, uma troca de farpas ali entre os dois. Eu falei, gente, o que está acontecendo entre vocês dois, hein? Eu estou aqui falando para quem? Para as moscas? Eu estou falando, a sala está ouvindo, mas vocês dois aí não conseguem parar para se concentrar. O que está acontecendo? Professora, ele me chamou de macaco. Ah, é? Puxa. Eu fiz arte, gente. Eu falei, mas sabia que você também é um macaco? Você conhece o mico-leão dourado? Que é um macaquinho loiro? Então, olha, gente, se ele fosse macaco, ele não estava aqui. Ou ele estava no zoológico, ele estava nas matas por aí, né? Eu também sou uma macaca. Sou uma macaca velha. Falei bem assim. Então, todos nós somos macacos aqui, porque todos estamos no mesmo ambiente, vivendo no mesmo ambiente, né? E você é um macaco loiro, um mico-leão dourado, e ele é um macaco mais escuro, cada um é um macaco, então, aqui. E vamos prestar atenção, vamos parar com isso, vamos continuar essa aula. Então, assim, eu assumi que eu era uma macaca também, para acabar com aquela história, né? E o menino ficou muito sem graça, quando eu falei que também macacos loiros também existem, né? Então, ele também era um macaco, só que era um macaco loiro, o mico-leão dourado. Então, assim, gente, a gente vê, assim, o ser humano, ele gosta de causar, vamos usar uma gíria, causar muito, né? Aquela coisa, né? Tem pessoas que dizem assim, eu sou assim mesmo, eu sou do contra. Né? Eu sou do contra, eu gosto de... por exemplo, numa história aí recente, né, de 2 irmãos em Cristo, que um chegou para o outro e falou, o que acontece com você? Que você está sempre contra a minha pessoa. Puxa, nós fomos criados juntos. O que acontece com você? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo tão de errado? Não, você não está fazendo nada de errado. É que eu sou assim mesmo, eu sou do contra. Eu gosto de contrariar. Sabe aquele prazer de contrariar, né? Aquele prazer de tornar a vida do outro difícil. E o ser humano é assim mesmo. E aqui esse texto, esse segundo selo está dizendo que esse cavaleiro tinha uma grande espada. Essa grande espada aí, o nome dela espera aí que a minha vista
A minha vista melhorou, mas o óculos está muito forte agora, né? Machaira, eu estudei, mas eu não lembrava o nome. Machaira, que era o cutelo sacrificador. Vocês já viram aquelas figuras que eles fazem lá? Nos filmes, eu sou a morte, aí fazem uma figura lá de um cara todo de preto, capuz preto, né, com aquele olhão assim arregalado, aquela boca aberta assim, e um cutelo sacrificador na mão. Eu acho que é mais ou menos aquilo ali, né? Martin Lloyd Jones, eu estou citando o nome deles, né, porque o dito é deles aqui, né, o que foi dito, diz que a palavra grega aqui para espada contém a ideia de matança. Olha, é um teólogo que interpretou conforme o grego, né? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego. Então, essa espada aqui, essa machaira aí, dá a ideia de matança. Então, onde chega Cristo, chega também a perseguição aos que são de Cristo, como eu falei para vocês. Assim que Jesus veio ao mundo assim que ele começou a sua pregação, veio a perseguição também. Provavelmente aí foi aberto esse segundo selo, né? A paz foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Olha só, né? E aí, nessas perseguições, de repente, algum cristão vai se defender, ele pode acabar matando alguém também. Claro, pode acontecer, a pessoa não vai ficar ali, ou vai defender a família, né? Acaba matando alguém também. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado. Não é? Ele foi levado à cruz. Ele foi rejeitado. Há perplexidade entre as nações. Sempre houve, né, gente? Sempre houve essa perplexidade. Quando você liga o noticiário, meu Deus, não é possível, que coisa horrível, que coisa terrível. Gente, eu nem ligo, viu? Eu nem vejo noticiário, porque eu não vou poder resolver o problema. A única coisa que eu posso fazer para ajudar é orar. Mas aí você liga o noticiário, fulano matou ciclano, já morreu, o que eu vou fazer mais? Né? Eu tenho que orar para... A gente tem que orar para as pessoas abrirem a cabeça, para abrirem o coração para o Evangelho, a gente tem que orar para a gente pregar mais a palavra. Temos que orar, essas coisas não estão sob o nosso controle, não há o que nós possamos fazer, a não ser orar. Então, esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. Quem não quer viver sob a cruz, viverá sob a espada. Né? E quem quer viver sob a cruz, também poderá viver sob a espada, com certeza. Né? Esse cavalo vermelho é um agente do dragão vermelho, que é assassino desde o princípio. Quem será que é o dragão vermelho? Vocês já sabem, né? Nós falamos sobre o dragão numa outra aula, né? É o Satanás, o inimigo das nossas almas. A terra está bêbada de sangue e cambaleando por causa da guerra. Tanto a guerra em si, entre nações, quanto a guerra contra os cristãos. Os homens se tornam loucos, feras bestiais, prontos a adorarem a besta e o dragão. Aí já é mais no final, mais para o final, tá? A gente já vem nesse período aí da abertura do segundo selo, há muito tempo, desde que Jesus começou a pregar aqui na terra. Certo? Entenderam aí o segundo selo? Vocês querem falar alguma coisa? Já são 10h43, não vai dar tempo mesmo de a gente terminar isso hoje, porque é assim, gente, eu procurei fazer de uma forma mais objetiva, né? O que eu li, o que eu pesquisei, eu selecionei algumas coisas aqui para falar para vocês de uma forma mais objetiva, porque tem muita coisa, né, que é falada sobre isso aí, mas, basicamente, acho que o básico deu para a gente entender aqui, né? Agora vamos para o cavalo preto, que é uma figura da pobreza, da escassez e da fome. Apocalipse 6, 5 e 6, que diz assim: Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha, novamente venha. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha só isso. E eu ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Vai ter uma interpretação aqui, olha só. Esse cavalo preto, ele vai representar a
a pobreza, a opressão, a exploração e também a fome e a guerra, nós sabemos que andam juntas. Então, olha só, desde que a gente se conhece por gente, sempre existiu fome, sempre existiu pobreza, sempre existiu opressão, sempre existiu exploração. Vamos ver um exemplo de exploração aqui. Aí você vê lá um anúncio na internet, que vestido bonito, né? Quando você vê o preço, você quase cai morto, né? Um vestido lá de 400, 500 reais, não dá para mim. É mais fácil copiar o modelo e mandar fazer, né? Aí você fala, a marca tal, eu não vou falar de marcas aqui, que eu acho muito desagradável, né? É da marca tal. Aí você já está sabendo que essa marca tal, que cobra 500, de 300 a 600, às vezes até 800 reais, uma peça de roupa, é uma dessas marcas que trabalha com escravos, explorando escravos na Índia, na China, né? Esses dias eu vi uma etiqueta de uma roupa, eu não sei se foi no bazar, que alguém doou, foi uma camisa masculina de uma marca X, né? Marca X. E estava escrito lá, feito em Bangladesh, na Índia. Eu falei, eu já sabia que aquela marca é uma marca que explora as pessoas, né? Tem uma marca de calçados também, que eu já vi uma vez no documentário, acho que nem foi documentário, foi uma reportagem na TV, que mostrava assim, na Índia ou na China, não tenho certeza do lugar. Os funcionários, acho que era na Índia, era assim, imagine uma sala quente, abafada, sem janela, e assim, umas mesas assim, mesas grandes. E sobre essas mesas, as peças para a montagem desses calçados. Vocês acham que tinha cadeira, assim, para as pessoas sentarem, para trabalhar ali na montagem dos calçados? Eles trabalhavam sentados, embaixo da mesa, sentados ali no chão, com a coluna torta, imagine a dor nas costas, que deve dar aquilo, trabalhando ali, pessoas sujas, diferente daqui, até do Brasil, né? Que no Brasil, eu não sei, deve ter também algum trabalho escravo por aí no Brasil, né? Há muitos anos eu dei aula até sobre isso, usei um texto numa aula minha que falava sobre os meninos das minas de carvão, aqui no Brasil, né? Trabalho escravo infantil, as crianças sendo exploradas aí no trabalho nas minas de carvão, as crianças assim, pretas de carvão, da cabeça aos pés, né? E esse texto foi até uma denúncia que foi feita e foi colocado no livro de língua portuguesa. Eu trabalhei com os meus alunos esse texto, eles ficaram assim, né? Não imaginavam que existisse isso no Brasil. Então, esses funcionários, aqui no Brasil, por exemplo, você vai procurar um emprego, você tem que ir apresentável, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas, dependendo de onde vão trabalhar, tem que ir com a camisa social, né? Calça social, pelo menos um sapatênis, um cinto, assim, o rapaz, por exemplo. A mulher vai assim, né, com uma roupa melhor, apresentável, né? Tem mulher que faz até maquiagem, tudo. Imagine, esses trabalhadores aí que trabalhavam sentados debaixo da mesa, eles estavam trabalhando assim, com maltrapilhos, gente, maltrapilhos e todos sujos, sabe? Acho que, no mínimo, não tinha nenhum dinheiro, nem entre um sabonete e um prato de comida, acho que eles preferem, claro, comprar um pão, alguma coisa para comer, né? Então, acho que não tinha nenhum sabonete para tomar banho, nem uma toalha para se enxugar, coisa assim do tipo, nada de nada, na miséria pura, né? Então, existe muita exploração no mundo, gente, muita exploração, e nós sabemos disso. Ninguém aqui é inocente que nunca tenha lido nada sobre isso, né? E a gente sabe disso, e é muito triste. Eu acho que a parte mais triste de tudo isso é ver a exploração sexual de menores também. A aula não é sobre isso, mas eu estou falando disso porque é uma triste, triste realidade, é uma realidade horrível, né, que acontece nos dias de hoje, né? E a exploração sexual de menores, como escravos sexuais, crianças, gente, que são levadas para isso, o tráfico humano, tudo isso, gente, é exploração. Então, se a paz for tirada da terra, não poderá haver livremente comércio nem negócios.
O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações, tremendas. Comer pão pesado representa grande escassez. Ele não vem, esse cavaleiro, ele vem com uma balança, né? E aí está falando que 1 denário, eu não sei se 1 denário era muito dinheiro para a época. É o dinheiro do trabalho, é o dinheiro da jornada do trabalho, não é isso? 1 dia de trabalho, né? 1 dia de trabalho era 1 denário, eu não lembrava desse detalhe. Mas assim, né? 1 dia de trabalho para você comprar uma medida de trigo. E você vai comer só trigo? Como é que fica? Né? Não é isso? Ou para... Espera aí. 3 medidas de cevada também. Às vezes, vai saber se a medida é uma mão. Não sei que medida é essa aí. Né? Se é 1 quilo. Provavelmente não. 1 quilo dá para bastante tempo. Né? E aí, a gente vê que 1 dia de trabalho dá para comprar uma coisa no mercado. Você vai lá, estou com vontade de comer banana, mas você vai ter dinheiro só para comprar, talvez, só uma banana, para você comer ali na hora. Então, olha aí a fome, gente. A fome vai ser terrível, né? Oi? Olha. Seu pai, então, eu vou transmitir aqui para o pessoal que está online. Seu pai, o pai do Cairo, trabalhava um dia inteiro na roça por 1 litro de banha de porco. Porque a banha de porco ela é usada, eu até uso também, né? Ela é usada para fazer comida, né? É uma gordura saudável, né? Para se cozinhar. Tá, mas você tem a banha de porco para cozinhar, e aí? Você vai ter que trabalhar mais um dia inteirinho para conseguir comprar alguma coisa para você cozinhar com um pouco dessa banha de porco. Olha só, vai ser bem assim mesmo, gente. E olha, saco vazio não para em pé. Isso daí é uma expressão popular que é bem verdade, né? Se pegar um cartucho, aqueles de pão, colocar ele vazio assim, ele não para em pé, né? Se referindo a nós aqui. Quem está com o estômago vazio, como é que ele vai ter forças para trabalhar? É muito complicado, né? Então, esse comer o pão pesado na balança aí representa uma grande escassez. Fala de Adolf Paul. E aí, essa pobreza virá também. Por que será que virá também essa pobreza? Então, acho que a gente ainda não... Já temos pobreza no mundo, mas a gente ainda não chegou a esse caos geral aí que está falando aqui, Apocalipse. Virá também pelo fato dos crentes não fazerem concessões, não aceitarem a marca da besta e não poderem comprar nem vender. Lembra? Que eu citei assim de leve sobre a marca da besta, né? Que muita gente está dizendo aí, tem gente que já está colocando um chip na mão para poder não usar cartão na hora de passar, já passa a mão assim, ó. Vocês já viram isso? Eu já vi há uns anos já gente colocando chip aqui na testa. Não sei como é que vai passar na maquininha de cartão assim. Não sei. Eu não sei. Não, é que isso daí é, no caso, um chip que tem um arquivo, né? E ninguém pode... Só que aí alguém pode matar a pessoa e abrir a testa e arrancar aquele chip de lá. Não sei. Não sei se vai... Ninguém sabe, né, que tem o chip lá na testa da pessoa, entendeu? E aí ela esconde os seus dados. E esses dias eu vi um vídeo... Esses dias, gente, não faz nem um mês, de uma mulher, uma amiga minha que passou. Uma mulher que falou assim, olha, gente, foi tão rápido, a mão ainda está um pouquinho inchada, mas nem doeu, olha, que fácil. Aí ela falou para o marido, traz aí a maquininha de cartão. Aí ele trouxe uma maquininha, de certo... Hoje em dia muita gente tem maquininha, às vezes tem algum comércio, trabalha por conta, né? Ela fez assim, com a mão, tchim, passou. Passou na maquininha de cartão. O chip que ela tinha aqui na mão. E tem muitas, gente, tem muitas interpretações, dizem que a marca da besta é uma determinada marca, administradora de cartões de crédito, não vamos falar o nome também, isso é muito desagradável, né, gente? É uma... Isso, muita gente diz que o código de barra era a marca da besta. Depois o QR Code também estão falando, né? O QR Code, que é usado para as transações financeiras, também marca da besta. Gente, né? Bom,
Nós estamos vendo essas coisas surgirem aí. Agora, essa coisa aí de colocar o chip na mão também tem muito assim, né? Tem o quê? Ah, é? Todos os presidentes norte-americanos têm o chip, por quê? De segurança? Ah, sim. É para localização também, né? Em relé, eu já ouvi falar isso também, agora estou lembrando. Então, todos os presidentes, o Caio está falando que todos os presidentes que já governaram os Estados Unidos, os atuais, todos têm que ter, mais recente, claro, né? Tem que ter esse chip aí na mão, justamente em caso de sequestro, esse chip tem um localizador, né? Para poder saber onde está o presidente, né? E aí, né? O que acontece? Os fiéis preferirão a morte à apostasia. Gente, isso aqui não dá ideia de que os cristãos vão passar pela grande tribulação? Dá ideia, sim. Dá ideia, sim. Capítulo 13, versículo 17, dá ideia. Então, claro, você vai falar, eu estou com medo de morrer, né? Estou com medo de morrer. Aí você vai negar Jesus, mas você sabe que você não tem para onde ir. Você vai ficar aqui, né, com a besta, com o dragão, com o anticristo. E aí, que futuro que ele tem para você? Né? Vai ser mais uma... O Caio está falando que vai ser outra besta. Então, não porque a gente vai ficar com Jesus por, né? Vou morrer, vou fechar os olhos e acho que vai ser rápido, né? Não que vai ficar com Jesus por medo de ficar aqui. Não, porque nós já aceitamos a Jesus, né? Nós já aceitamos a Jesus e nós somos dele. Nós somos de Deus, então é por isso que nós preferimos, sim. Né? Não vou poder, vou morrer com fome, não tem problema. Quando chegar lá no céu, nem vou sentir mais fome. Não vai existir mais fome mesmo, né? Então, aí, claro que é um clima de medo, né, gente? Claro, não é assim, né? Eu sou a Mulher Maravilha, não é isso, não. É um clima de medo mesmo, é um clima de terror, pavor, né? Mas depois nós vamos ver mais para frente, o verdadeiro clima de pavor, quando esse clima de pavor vier sobre os filhos das trevas, aí não há dinheiro, não há caverna que baste para as pessoas se esconderem, que a Bíblia está dizendo que vão se esconder em cavernas, né? Não vai haver o que baste, não há dinheiro que compre a paz para essas pessoas, não haverá o que seja necessário realmente. Né? A fome é um subproduto da concentração da riqueza e dos recursos. Bom, aqui eu acredito que é uma... Não sei, gente, esse assunto é muito delicado, né? Mas a gente vê, sim, que na face da terra existe, sim, uma concentração da riqueza e dos recursos nas mãos de poucos. Nas mãos de poucos, que eu digo em relação ao número total de habitantes na terra, né? E a exploração também existe, a exploração populacional, como esse exemplo que eu dei dessa marca de calçados aí, de roupas, né? Que usa o trabalho escravo. Então, os donos da marca, dessas determinadas marcas de bolsas, de calçados, de sapatos, de roupas, e não só isso, né? Tem muitas empresas aí de outros segmentos que também exploram as pessoas no trabalho escravo. O que acontece? Eles estão concentrando, sim, para cobrar uma peça de roupa, aí, um valor de quase R$1.000, estão detendo, sim, uma grande fatia aí do bolo, né? Na distribuição dos bens. E aqueles que estão trabalhando como escravos estão ganhando só migalhas, né? Que mal e mal dá para eles se manterem. Essa que é a verdade, né? Teve um caso, eu não sei se eu contei aqui, o meu filho mais velho, ele tem muita amizade ele tem muitos amigos no Japão, porque quando ele aprendeu japonês, ele começou a entrar na internet, naqueles chats, né? Começou a fazer amizade com japoneses de Tóquio, de várias partes aí, do Japão, da China, porque ele fala chinês também. E aí, teve um amigo dele que veio para a nossa casa, vários, né? Vários vieram de Tóquio. Teve até um moço de Tóquio que veio, que ele estudou português na Universidade de Tóquio. Ele era formado em português na Universidade de Tóquio, falava perfeitamente português.
Mas teve um outro moço que veio, ele mora numa cidade, eu não lembro o nome agora, perto do Monte Fuji, da cidade dele, dá para ver assim, o Monte Fuji, ao longe. Esse moço veio querendo arranjar trabalho no Brasil. Aí meu filho começou a ajudá-lo, né? Um moço pobre até, no Japão. Meu filho começou a ajudá-lo. Eu estou ajudando fulano, né? Aí nós o levamos até num lugar lá que é onde eles fazem, no sítio Yamagishi, lá perto de Jaguariúna. Eu vou falar, estou falando o nome porque é uma coisa boa para se falar, né? O sítio Yamagishi queria até contratá-lo para trabalhar lá, né? Eles plantam verduras, legumes, e tem também a criação das galinhas felizes, que eles falam lá. As galinhas que comem verduras, né? Não comem ração, e são criadas soltas. E aí foi lá, e no final não deu certo, não sei por quê, ele não aceitou. Lá ele teria onde morar e onde trabalhar. Mas aí não aceitou, não sei se ele estava almejando algo grande demais. Aí ele sumiu por um tempo, disse que ia para o Mato Grosso. Aí um dia, estou lá na minha cidade, ele ligou falando um português assim, jogando as palavras, né? Mãe do Rubens? Sim. É você, fulano? Eu nem lembro o nome dele. Você, fulano? Pode me buscar? Onde você está? Aqui, Jaguariúna, estou aqui. Na rodoviária? Rodoviária. Aí eu falei, nossa, ele estava no Mato Grosso já. Aí eu peguei, e o Rubens nem tinha falado com ele naqueles dias. Aí eu fui buscá-lo na rodoviária. Quando chegou, o Rubens, que fala o japonês aí, e eu não entendia direito o que ele falava, o Rubens conversou com ele, e ele falou que lá no Mato Grosso, ele foi trabalhar numa fazenda. E logo que ele chegou e foi contratado, eles pegaram o passaporte dele, os documentos dele, e ele começou a trabalhava, era isso aí, trabalhava só pela comida que eles davam, e vocês imaginem o tipo de comida, né? Eu tenho certeza que era uma coisa assim, né? Uma comida horrível, eu imagino. Era assim, ele falou assim, que era uma comida muito ruim, e eles trabalhavam o dia todo só pela comida. E por que eles retiveram o passaporte dele? Para ele não fugir, né? Mas aí, até esqueci da água. Ele deu um jeito, eu não sei se ele fez amizade com alguém lá, eu não sei o que ele fez. Se ele invadiu lá de madrugada e foi onde eles deixavam lá. Eu sei que ele conseguiu pegar de volta os documentos dele. Acho que ele deu uma de 007 lá, né? Conseguiu pegar de volta e fugiu de lá na madrugada. Então, gente, às vezes a gente fala assim, aquela hora eu falei, né, que deve acontecer por aí, no Brasil também, trabalho escravo. A gente sabe que acontece, né? E olha só, uma coisa que aconteceu com alguém, um amigo do meu filho, né? E depois ele resolveu que ele não conseguiria ficar aqui no Brasil, então ele resolveu voltar para o Japão mesmo. E meu filho acho que não teve mais notícias dele, né? Então, o que acontece aqui? A pobreza não atinge a todos. Quando vier essa grande pobreza, aliás, já tem vindo há muito tempo, vocês veem que ela não atinge a todos. Por quê? O azeite e o vinho, produtos que descrevem uma vida regalada, não são danificados. Olha que o cavaleiro que está dizendo aqui, ó. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Por que não danifique? Essas pessoas que compram em uma medida, 3 medidas de cevada e uma de trigo, elas não têm condições de comprar azeite e vinho. Azeite e vinho, geralmente, são isso mesmo. São o símbolo de uma vida regalada. Isso quer dizer o quê? Que vai haver, sim, em meio à grande pobreza, vai continuar havendo pessoas, essas pessoas aí que nós falamos agora, ricas. Não há nada errado em ser rico, né? O problema não é ser rico, o problema é ser explorador, né? E fazer com que outros passem fome por causa de um salário que não é um salário, são migalhas que mal dá para a pessoa sobreviver, né?
Então, vai continuar havendo pessoas ricas que detêm todo o poder, né, por esse período de tempo aí, explorando aqueles que estão passando fome, né? Estou terminando, gente. Já passaram 5 minutos. No mesmo mundo onde reina a fome, reinam também o esbanjamento, o luxo, a desigualdade. Tá? Isso aí, desde que o mundo é mundo, e vai continuar acontecendo aí, na abertura desse selo. Só que na abertura desse selo, nós já vimos que a fome vai ser muito mais grave do que a gente vê hoje em dia pelo mundo. Enquanto uns morrem de fome, outros morrem de abastança. Por que morrem de abastança? Porque todo mundo vai morrer um dia. A pessoa morre lá, no meio dos tesouros, né, no meio da abastança. Né? Então, terminamos aqui, nós conseguimos... Oi? Uma garrafa de vinho custando R$100.000 e tendo um consumidor para isso. É que nem leilão, né, de obras de arte, essas coisas aí, né? É claro, teve pintores famosíssimos, né? Maravilhoso, tudo, mas, gente, o que eu vou fazer, hein? Oi? Todos, os pintores famosos, todos morreram pobres, e algum explorador hoje quer ganhar em cima daquela obra que eles fizeram, né? Tem muitos exemplos disso por aí afora, né? Então, eu sou uma pessoa assim que eu vejo essas coisas, eu morro de rir, gente, eu dou risada. Falo, até parece, né? Se eu tivesse muito dinheiro, imagina que eu ia gastar meu dinheiro com essas coisas. Eu não ia, gente, porque a gente vai morrer, vai ficar tudo aí. Conforme Apocalipse, vai ser tudo destruído pelo fogo. Né? Então, tem o texto que fala até que as estruturas serão abaladas, as estruturas das grandes edificações serão abaladas. Né? E nada vai ficar aí. Nada vai ficar. Então, eu morro de rir quando vejo essas coisas, né? Ah. Então, olha aí o Cairo, para terminar, aqui ele está dando mais um exemplo. Então, olha o exemplo aqui. O Cairo está falando de um governador, é isso? Governador, um ex-governador, isso já faz um bom tempo. Joaquim Roriz. Ah, sim. Joaquim Roriz, ele já é falecido, tudo, né? Na época, ele tinha lá uma fazenda e tinha uma novilha, é isso? Uma novilha pela qual ele pagou R$1,5 milhão, né? Pagou R$1,5 milhão e aí entraram lá na fazenda e roubaram a novilha. E ele estava dando oferecendo uma recompensa de R$100.000 para quem trouxesse a novilha de volta. Só que tarde demais, porque ela virou churrasco. Então, gente, as coisas materiais, elas ficam todas aí. Não há necessidade da gente ter tanta coisa para viver bem, né? Não há necessidade, né? Nós que somos de Deus, nós não colocamos, ou pelo menos não devemos colocar, né, o coração nas coisas materiais, né? Se nós tivermos, tem até um texto da Bíblia que fala isso, né? Se nós tivermos com quem nos alimentar, com quem nos vestir, com quem nos agasalhar, já estejamos contentes, não é verdade? Só que virá, não sabemos se ainda estaremos vivos, quando virá essa fome extrema sobre a face da terra, da abertura desse terceiro selo aqui. Tá? Então, nós temos ainda mais 4 selos para ver. Então, temos que continuar, né? Domingo que vem. Não vou ter folga, não. Temos que continuar domingo que vem. Gente, eu espero que aquilo que eu estudei, que eu pesquisei de teólogos, né? Com a ajuda do pastor Hernandes Dias Lopes também, eu espero que tenha esclarecido alguma coisa aí para vocês. Vocês tenham aprendido alguma coisa, tá? E aí vocês também podem perguntar, porque eu percebo que nas aulas vocês ficam tão quietinhos, né? Podem perguntar e naquilo, até onde eu conseguir me aprofundar nos estudos, se eu puder responder, aí eu respondo de acordo com a palavra aqui, tá bom? Deus abençoe o domingo de vocês, viu?